Existe uma mentira silenciosa que foi repetida tantas vezes que passou a soar como verdade. A ideia de que riqueza é fruto apenas de esforço físico, de acordar cedo, de trabalhar duro até a exaustão. Mas, se isso fosse verdade, os mais ricos do mundo seriam os mais cansados. E você sabe que não são. Há milhões de pessoas que trabalham mais do que deveriam, sacrificam a saúde, o tempo e a paz. E mesmo assim continuam presas no mesmo lugar financeiro. Não é falta de capacidade, não é azar. É algo muito mais profundo. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando as mentes que construíram fortunas, impérios e legados. E o que ele descobriu não foi um truque financeiro, nem um atalho mágico. Ele revelou algo desconfortável. A pobreza começa na mente antes de aparecer na conta bancária. Existem bloqueios invisíveis, silenciosos, que operam no subconsciente, sabotando decisões, atrasando ações e distorcendo a relação da pessoa com o dinheiro, mesmo quando ela jura que quer prosperar. Talvez você já tenha sentido isso sem saber explicar. A sensação de avançar e de repente travar, de ganhar mais em um mês e perder tudo logo depois, de ter boas ideias, mas sempre adiar o momento certo. Ou pior, ver outras pessoas prosperando e sentir um incômodo estranho, quase uma culpa por desejar o mesmo. Esses sinais não são aleatórios, eles são sintomas. O que quase ninguém te contou é que ninguém enriquece lutando contra a própria mente. Se existe medo escondido, o dinheiro não fica. Se existe culpa, a riqueza escapa. Se existe a crença silenciosa de indignidade, o sucesso vira um visitante temporário. Napoleon Hill foi direto ao afirmar: o que a mente não aceita, a vida não sustenta. E é por isso que tantas pessoas vivem ciclos repetidos de tentativa, frustração e desistência. Neste vídeo, você não vai ouvir motivação vazia. Você vai encarar os 5 bloqueios mentais mais perigosos que impedem pessoas inteligentes e esforçadas de ficarem ricas. O medo da pobreza, a culpa pelo dinheiro, a crença de não merecimento, a procrastinação financeira e a comparação constante com os outros. Cada um deles age como uma âncora invisível, puxando você de volta sempre que tenta avançar. Mas aqui está a boa notícia, e ela muda tudo. Bloqueios não são identidade, são programações. E tudo o que foi programado pode ser reprogramado. Ao longo deste conteúdo, você vai entender como esses bloqueios se formam, como eles operam no subconsciente e, principalmente, como eliminá-los usando os mesmos princípios mentais que criaram alguns dos maiores milionários da história. Respire fundo, porque o que começa agora não é apenas um vídeo sobre dinheiro. É o início de uma ruptura interna, uma quebra de padrão, um momento em que você para de lutar contra o mundo e começa a alinhar a mente para finalmente permitir a riqueza permanecer. Antes de curar, é preciso diagnosticar. Napoleon Hill dizia que nenhuma transformação verdadeira acontece enquanto a mente continua negando a própria causa do problema. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Ninguém é financeiramente travado por falta de oportunidade. As pessoas são travadas por conflitos internos não resolvidos. A pobreza externa, quase sempre, é o reflexo de uma guerra silenciosa que acontece dentro. O primeiro bloqueio é o medo da pobreza. Pode parecer contraditório, mas muitas pessoas vivem presas exatamente ao medo daquilo que mais querem evitar. Esse medo gera ansiedade, decisões apressadas, apego excessivo ao pouco que se tem e uma necessidade constante de segurança imediata. Napoleon Hill alertava que o medo paralisa a imaginação criativa. E sem imaginação, não existe riqueza duradoura. Quem teme perder não consegue expandir. O segundo bloqueio é a culpa pelo dinheiro. Cresceu-se ouvindo que dinheiro corrompe, que ricos são egoístas, que prosperar espiritualmente exige sacrifício material.
o resultado? Um subconsciente que associa riqueza a algo moralmente errado. Sempre que o dinheiro começa a entrar, essa culpa ativa mecanismos de autossabotagem, gastos impulsivos, decisões ruins ou perdas inesperadas. A mente rejeita aquilo que ela considera errado. O terceiro bloqueio é a crença de indignidade. Essa é uma das mais profundas. É a sensação silenciosa de que isso não é para mim. Essas pessoas são diferentes. Eu não nasci para isso. Napoleon Hill foi categórico ao afirmar que o homem só alcança aquilo que acredita merecer. Quando alguém não se sente digno, o sucesso vira algo temporário, instável, frágil. Ele vem, mas não fica. O quarto bloqueio é a procrastinação financeira. Não é preguiça, é medo disfarçado de adiamento. É saber o que precisa ser feito e, ainda assim, empurrar decisões importantes para depois. Investir em si, estudar dinheiro, organizar finanças, executar ideias. Hill chamava isso de um dos assassinos silenciosos do sucesso. A mente prefere o conforto conhecido à expansão incerta. E o quinto bloqueio é a comparação com os outros. Quando você se mede constantemente pela régua alheia, sua energia se fragmenta. Ou você se sente inferior e desiste, ou se sente superior e relaxa. Em ambos os casos, perde o foco no próprio propósito. Napoleon Hill ensinava que cada pessoa tem um caminho único de prosperidade e comparações desviam a mente daquilo que ela deveria construir. Esses 5 bloqueios não vivem na superfície. Eles se escondem em hábitos, emoções e reações automáticas. E enquanto não são trazidos à consciência, continuam comandando decisões financeiras sem pedir permissão. A boa notícia é que consciência já é metade da libertação. Quando você nomeia o bloqueio, ele perde poder. Se isso tocou você, escreva nos comentários. Eu reconheço essa verdade. Reconhecer é o primeiro ato de autoridade mental. Na sequência do vídeo, vamos atravessar a linha invisível onde a mente deixa de sabotar e começa a cooperar com a riqueza. Existe um momento invisível, porém decisivo, em que a mente deixa de lutar contra a prosperidade e começa, finalmente, a trabalhar a favor dela. Napoleon Hill chamava esse ponto de mudança de atitude mental dominante. Não é quando o dinheiro chega, é quando a resistência interna cai. Porque antes disso, qualquer ganho é instável. Depois disso, a riqueza passa a ter raízes. A virada metafísica acontece quando você entende algo essencial. O dinheiro não responde ao desespero, responde à convicção. Enquanto a mente opera a partir do medo, da culpa ou da sensação de indignidade, ela envia ordens contraditórias ao subconsciente. É como acelerar e frear ao mesmo tempo. O corpo cansa, a mente confunde e a vida não avança. Mas no instante em que você ajusta o comando interno, tudo muda de frequência. Napoleon Hill ensinava que a mente subconsciente aceita como verdade aquilo que é repetido com emoção e constância. Quando você para de dizer, eu quero ser rico, e começa a operar internamente como alguém que se autoriza a prosperar, a sabotagem perde espaço. A mente deixa de ver o dinheiro como ameaça e passa a vê-lo como extensão natural da sua identidade em expansão. Essa virada não é barulhenta. Ela não vem com euforia. Ela vem com clareza. Você começa a perceber decisões diferentes surgindo de forma quase automática. O medo diminui, a procrastinação enfraquece, a comparação perde força, não porque você tentou, mas porque o eixo interno mudou. Hill chamava isso de alinhamento entre desejo, fé e ação, quando os três apontam para a mesma direção. Neste ponto, algo profundo acontece. O dinheiro deixa de ser o objetivo e passa a ser consequência. A mente não fica mais obcecada em ganhar, mas focada em executar com presença, disciplina e visão. É aqui que o desejo ardente começa a substituir a ansiedade. E o desejo ardente, segundo Hill,
é a matéria-prima de toda grande fortuna. Você começa a agir com mais firmeza, não por arrogância, mas por coerência interna. As oportunidades que antes passavam despercebidas agora se revelam. Não porque surgiram do nada, mas porque sua mente passou a reconhecê-las. A realidade externa apenas acompanha o novo comando interno. Sempre foi assim. Essa é a virada metafísica. Quando o dinheiro deixa de ser algo distante, pesado ou perigoso e passa a ser um fluxo que respeita quem está preparado para sustentá-lo. Não é sorte. Não é milagre, é autoridade mental aplicada. Se isso abriu algo em você, escreva: eu estou entendendo. Entender é o sinal de que a mente começou a cooperar. A partir de agora, vamos transformar essa virada em prática diária, com rituais simples, diretos e poderosos, para eliminar cada bloqueio de forma definitiva. Agora que a mente começou a cooperar, ela precisa de ordens claras. Napoleon Hill foi enfático. O subconsciente não responde a intenções vagas. Ele responde a comandos repetidos com emoção. É aqui que o ritual entra. Não como superstição, mas como engenharia mental. Simples, diário e profundamente eficaz. 1. Medo da pobreza. Todas as manhãs, por 3 minutos, respire fundo e declare em voz firme: eu sou guiado por inteligência, não por medo. Meus recursos aumentam à medida que ajo com clareza. Em seguida, visualize uma decisão financeira sendo tomada com calma e confiança. O cérebro aprende segurança pela repetição emocional. 2. Culpa pelo dinheiro. Escreva à mão a frase: dinheiro amplia quem eu sou. Usado com propósito, ele é uma força de bem. Leia em voz alta por 7 dias consecutivos. A escrita manual cria rastros neurais mais profundos e dissolve associações morais negativas. 3. Crença de indignidade. Antes de dormir, revise 3 conquistas reais do seu dia, mesmo pequenas, e declare: eu provo todos os dias que sou digno de prosperar. O subconsciente aceita a identidade pelo acúmulo de evidências. 4. Procrastinação financeira. Defina uma ação financeira diária inegociável, 5 a 15 minutos. Execute antes de qualquer distração. A mente aprende que você é alguém que decide e executa, não alguém que adia. 5. Comparação com outros. Leia diariamente seu propósito financeiro com números, prazo e sentimento. Napoleon Hill ensinava: foco definido elimina ruído externo. Quem sabe para onde vai não se perde olhando os lados. Esse ritual não busca motivar, ele condiciona. Em poucas semanas, a resistência interna cede. Em poucos meses, a identidade muda. E quando a identidade muda, a realidade acompanha. Se isso te alinhou, escreva: eu me alinho com essa energia. Existe uma força que Napoleon Hill colocou acima de todas as outras quando o assunto é riqueza. Ele não chamou de sorte, nem de talento, nem de inteligência. Ele chamou de desejo ardente. E não estamos falando de querer algo superficialmente. Estamos falando de um fogo interno tão intenso que reorganiza pensamentos, emoções e decisões sem precisar de esforço consciente. O desejo ardente é o momento em que a mente deixa de perguntar: será que dá? E passa a afirmar: isso já é meu. Quando esse estado é ativado, os bloqueios começam a se dissolver naturalmente. O medo da pobreza perde força, porque a mente passa a operar a partir de visão, não de ameaça. A culpa desaparece, porque o desejo ardente não pede permissão moral. Ele simplesmente reconhece o direito de existir. A procrastinação enfraquece porque agir passa a ser uma necessidade interna, não uma obrigação externa. Napoleon Hill explicava que o desejo comum sonha, mas o desejo ardente ordena. Ele emite comandos claros ao subconsciente, que passa a trabalhar dia e noite em busca de soluções, ideias e conexões.
É por isso que pessoas com pouco recurso material, mas com desejo ardente e ativo, superam pessoas cheias de oportunidades, porém vazias de convicção. Para expandir a manifestação, você precisa alimentar esse desejo diariamente. Não com ansiedade, mas com clareza emocional. Pergunte a si mesmo, por que essa riqueza é necessária? Não apenas para comprar coisas, mas para libertar tempo, proteger quem você ama, expandir impacto, viver sem medo do amanhã. Quando o porquê fica emocionalmente carregado, o como começa a surgir. Hill ensinava que o desejo ardente nasce da repetição consciente de imagens mentais carregadas de sentimento. Visualizar não é fantasiar, é ensaiar mentalmente a identidade que você está se tornando. Quanto mais vívida a cena, mais o subconsciente aceita aquilo como inevitável, e o que é inevitável deixa de gerar resistência interna. Neste estágio, algo poderoso acontece. Você para de implorar por resultados e começa a esperar com tranquilidade, não porque desistiu, mas porque sabe, a fé deixa de ser esperança e se torna postura. Você age, ajusta, corrige, sem desespero. É essa calma confiante que atrai oportunidades de forma quase magnética. Se essa energia despertou algo em você, escreva: eu sinto essa verdade. Sentir é o sinal de que o desejo ardente começou a se acender. Existe um ponto silencioso na jornada em que você percebe algo irreversível aconteceu dentro de você. Não é quando o dinheiro chega em grande quantidade, não é quando alguém reconhece, é quando a mente para de questionar se você merece. Napoleon Hill afirmava que a riqueza só permanece onde existe identidade compatível. Tudo o que não combina com quem você acredita ser, cedo ou tarde, desaparece. Até aqui, você eliminou bloqueios, ajustou comandos, ativou o desejo ardente. Agora vem a etapa mais delicada e poderosa: consolidar quem você está se tornando. Porque a mente não sustenta dois personagens ao mesmo tempo. Ou você é alguém que tenta prosperar, ou alguém que opera a partir da prosperidade como estado interno. A maioria das pessoas falha exatamente aqui. Elas até conseguem ganhos temporários, mas continuam se vendo como alguém comum que teve sorte. Esse pensamento parece humilde, mas é destrutivo. Ele envia ao subconsciente a mensagem de que a riqueza é um acidente. E tudo o que é visto como acidente não pode permanecer. Napoleon Hill era claro. O subconsciente executa fielmente a imagem que o homem sustenta de si mesmo. Consolidar a nova identidade é parar de pedir permissão interna. É não se sentir culpado por querer mais. É não se encolher quando o crescimento começa. É entender que prosperar não te torna diferente dos outros. Te torna responsável por expandir quem você já é. A dignidade financeira não vem do saldo bancário, vem da convicção silenciosa de que você é capaz de sustentar o que constrói. A partir daqui, você começa a perceber mudanças sutis, porém profundas. Você já não negocia tanto consigo mesmo. Já não adia decisões importantes. Já não sente aquele aperto no peito ao falar de dinheiro. A comparação perde sentido, porque a identidade sólida não compete, ela constrói. Você começa a agir com naturalidade em ambientes onde antes se sentia deslocado, não por arrogância, mas por alinhamento interno. Napoleon Hill chamava isso de autoridade mental amadurecida. É quando você não precisa provar nada para ninguém, porque internamente já se posicionou. Você não se define mais pelo passado, nem pelas limitações herdadas, nem pela história que te contaram. Você passa a se definir pela direção que escolheu sustentar todos os dias. Aqui nasce um novo padrão. Você se torna alguém que espera bons resultados, não por ilusão, mas por coerência. A mente começa a tratar prosperidade como algo normal. E o que é normal deixa de gerar sabotagem. Quando a identidade muda, o esforço diminui.
Não porque você faz menos, mas porque para de lutar contra si mesmo. Se essa parte confirmou algo dentro de você, escreva: eu sustento essa nova identidade. Existe um erro antigo, quase sagrado para muitas pessoas, que Napoleon Hill identificou como um dos maiores sabotadores da prosperidade: a falsa separação entre espiritualidade e dinheiro. Como se fé fosse pureza e riqueza fosse corrupção. Como se crescer materialmente significasse inevitavelmente se afastar do que é elevado. Essa divisão interna cria conflito, e toda mente em conflito gera estagnação. A verdadeira prosperidade nasce quando essas duas forças deixam de competir e passam a cooperar. Fé sem ação vira espera passiva. Ação sem fé vira exaustão. Inteligência financeira sem alinhamento interno vira medo de perder. Hill foi claro ao afirmar que a riqueza sustentável surge quando pensamento, emoção e comportamento vibram na mesma direção. A fé aqui não é religiosa no sentido raso, é confiança consciente. É a convicção silenciosa de que existe uma ordem, uma inteligência maior operando através de você quando suas decisões estão alinhadas com propósito. Quando você age com fé, não significa que você não sente medo. Significa que o medo já não governa suas escolhas. A ação, por sua vez, deixa de ser sacrifício e passa a ser expressão natural de quem você se tornou. Você não age para merecer prosperar. Você age porque é incompatível com sua nova identidade permanecer parado. Napoleon Hill dizia que o universo responde ao movimento decidido. A fé dá a direção, a ação dá forma, e então entra a inteligência financeira. Não como obsessão, mas como respeito pela energia que circula. Prosperidade não é apenas ganhar mais, é saber sustentar, multiplicar e direcionar. Quando a mente está alinhada, você para de tratar dinheiro com medo ou descuido. Você passa a tratá-lo com responsabilidade serena. Não idolatra, não rejeita, administra. Nesse ponto, algo muito poderoso acontece. Você deixa de pedir sinais e começa a ser o sinal. Pessoas certas aparecem. Ideias fazem sentido. Decisões antes confusas se tornam óbvias. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o filtro interno. Napoleon Hill chamava isso de cooperação com a inteligência infinita, quando a mente humana para de resistir e começa a escutar. Essa integração cria paz. E a paz é um acelerador silencioso da riqueza. Porque mente tranquila vê oportunidades com clareza. Coração alinhado não entra em negociações erradas. Espírito firme sustenta o crescimento sem medo de perder identidade. Aqui, você entende que prosperar não é se afastar do espiritual. É permitir que o espiritual se expresse também no material. Se isso se integrou dentro de você, declare com convicção: eu uno fé, ação e prosperidade. Chega um momento em que não há mais retorno. Um ponto interno em que a velha mente, a mente do medo, da culpa, da comparação e da espera, simplesmente não consegue mais se sustentar. Não porque você lutou contra ela, mas porque você cresceu além dela. Napoleon Hill dizia que toda transformação real acontece quando uma ideia antiga perde sentido diante de uma verdade maior. E agora, algo dentro de você sabe: voltar não é mais uma opção. A mente pobre não é ausência de dinheiro, é ausência de autoridade interna. É viver reagindo, justificando, adiando, esperando que o mundo mude primeiro. Mas isso colapsa no instante em que você assume o comando. Quando você entende que prosperidade não é um evento futuro, mas um estado mental sustentado diariamente, o jogo muda. E o mundo sempre responde a quem muda primeiro por dentro. O próspero consciente nasce quando você para de negociar com a própria dúvida. Quando você não precisa mais de permissão externa para avançar. Quando você entende que fé
não é esperar sinais, é agir com alinhamento mesmo quando o caminho ainda não está totalmente visível. Hill chamava isso de confiança aplicada. A certeza tranquila de quem sabe que está construindo algo inevitável. A partir daqui, você não busca mais atalhos, você confia no processo, não porque ele é fácil, mas porque ele é coerente com quem você se tornou. Você entende que desafios não são sinais de erro, são provas de expansão. E que a riqueza que permanece é aquela que encontra uma mente preparada para sustentá-la sem medo, sem culpa e sem autossabotagem. Este é o ponto em que você deixa de dizer um dia e passa a viver a partir de agora. O ponto em que sua mente para de pedir e começa a ordenar com clareza. O ponto em que suas decisões se alinham, seus hábitos se fortalecem e sua energia deixa de se dispersar. A vida não te testa mais como antes, porque agora existe firmeza onde antes havia hesitação. E agora selamos isso. Não como promessa vazia, mas como decreto consciente. Respire fundo, leia com presença, sinta cada palavra como um comando interno sendo ativado. Decreto final. Minha mente está renovada. Eu penso com clareza, ajo com disciplina e sustento prosperidade com equilíbrio. O medo não governa minhas decisões. A culpa não limita meu crescimento. Eu reconheço meu valor e aceito a abundância como parte natural da minha vida. Tudo o que construo agora tem raiz, direção e permanência. Meu desejo é ardente, minha fé é firme e minhas ações são consistentes. Eu nasci para prosperar e a partir de agora eu sustento isso. Guarde isso. Repita. Viva a partir disso. Porque quando a mente muda, o destino não tem escolha a não ser acompanhar. Se esse vídeo marcou um antes e depois em você, sele esse compromisso agora. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. E escreva nos comentários: minha mente está renovada e meu milagre já começou. Isso não é o fim. É o início de quem você decidiu ser.